Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, porque, ó, o seguinte, antes de qualquer coisa, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo, e, enfim, faça o que você bem entender. Isso aqui bem que poderia ser aqui um Polêmicas Vazias Express. Inclusive, se a produção quiser, deixa eu ver até se eu consigo aqui, porque pode ser que eu mesmo consiga. Porque quer saber do negócio? A verdade é que é um Polêmicas Vazias mesmo. Então tem até vinheta. Tá ligado aí? É isso. Ó, Gabigol, por que ele é uma decepção na seleção? Primeiro, ele é uma decepção na seleção, e aí eu tenho algumas teorias aqui. Primeiro, ele é o melhor atacante do futebol brasileiro, atuando no Brasil. Isso aí acho que não tem muita dúvida, certo? As artilharias, os títulos, o protagonismo. Esse protagonismo cobra um preço, ainda mais pela personalidade do Gabriel. Então é meio que ame-o ou deixe-o. Ainda mais no time que ele joga, que é o Flamengo. Então gera um nível de hater ainda maior. Para ele ser visto como um cara que funciona na seleção, ele precisaria estar fazendo aí um gol por jogo. E não está. E dificilmente estará, porque na dinâmica da seleção, o Gabriel ocupa um outro lugar, né? Com uma outra função e uma outra movimentação, que dá a ele menos liberdade, que dá a ele menos circulação e que dá a ele menos chances. Porque no Flamengo, o Gabriel é o cara que toda hora é acionado. Então, torcedor do Flamengo ou quem acompanha os jogos do Flamengo sabe que o Gabriel perde muita chance. Só que ele cria muito. E essa intensidade, tentativa e erro, faz com que ele tenha um volume muito grande de tentativas, de jogadas, de chance. E ele faz muitos gols, porque é o nível de confiança dele é do time nele. Na seleção, o ambiente é outro. É um ambiente mais picotado, às vezes com os minutos mais picotados, e que ele não é o jogador procurado toda hora, né? Quem mais toca na bola é muitas vezes o Neymar, vai ser muitas vezes o Ponta, vai ser muitas vezes o Casemiro, vai ser às vezes o Paquetá, que tem jogado muito bem. Então o Gabriel, às vezes, tem um papel sem bola muito importante de manter defesas empurradas ali para trás. Muitas vezes isso no Flamengo, essa profundidade, tudo, ela é dada ou pelo Bruno Henrique, ela é dada muitas vezes pelos pontas e tal. E na seleção, o Tite gosta que esse 9, apesar de ter flutuação, de ter liberdade, ele vai ter menos do que no Flamengo. Então isso para o Gabriel chama muita atenção. E aí, óbvio, tem algumas postagens que deixam muito evidente qual é hoje o sentimento do torcedor em relação ao Gabriel Barbosa. Mas aí tem umas coisas que beiram o exagero, né? No nosso Instagram, por exemplo, tem lá os 6 jogos do Gabriel pela seleção, 1 gol, nenhuma assistência, 540 minutos para participar de um gol. É muito, 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 muito mais do que ele produz demora, né, no Flamengo. Muita coisa. E aí você vê os comentários, a galera é fraco, tem que nascer de novo, aí ironizam que o Hexa não vem, aí você fala que o Gabriel sem gol não merece seleção, enfim, e por aí vai. Você vê que o nível da tolerância das pessoas na avaliação, que ela é zero racional, ela é muito emocional. O Gabriel não fez nenhum grande jogo, mas acho que, por exemplo, a estreia dele como titular é boa, apesar de gols perdidos, mas o volume criado foi muito maior do que todos os outros 9. O jogo contra o Equador, o primeiro tempo dele eu considero bom. Ele perde um gol, é verdade, mas ele cria muitas oportunidades, ele dá essas opções de um 9 que está toda hora buscando, intenso, pedindo, pisando na área, saindo, ajudando. E acho que de todos eles, ou dos disponíveis para o Tite, é o que tem o maior poder de finalização, e os números na carreira deixam muito claro que ele é um goleador muito mais eficaz do que o Jesus e o Firmino, por exemplo, e até que o próprio Richarlison. Então, assim, na minha visão, a avaliação em cima do Gabriel, ela passa muito por quem ele é, por onde ele joga e o protagonismo que ele pega. Então, assim, a pressão acaba sendo proporcional, compreensível. Mas você vê um outro cara que saiu com enorme expectativa também, que toda vez que joga, seja na seleção, no Real, porque quando o Vinícius Júnior sai do Flamengo para o Real Madrid, é como se ele tivesse indo para esse holofote, né, de uma seleção do mundo. E todo jogo é esse julgamento, o tribunal da internet, né? Não, o cara não presta, é fraco. Cara, ninguém que está no Real Madrid com o nível do Vinícius Júnior é fraco. E nenhum cara que está na seleção, um cara que tem as artilharias que o Gabriel tem, é fraco. Se você usa esse termo, você claramente está deixando se levar
por outra coisa que não é uma avaliação. Mas é claro que não é o melhor Gabigol, e dificilmente será. Só que ainda considero mais confiável ter um cara desse para decidir um jogo do que o Jesus ou o Firmino, por exemplo. Né? Você pode pensar em outro. Ah, Pedro, você quer pensar em alguém que está até fora do ciclo? Ok. Mas dos que estão lá, para mim, o melhor 9 possível ainda é o Gabigol. E claro que a gente pode comparar as atuações dele com a camisa da seleção, com a camisa do Flamengo, a gente vai ver claras mudanças até no mapa de ação, como fica muito claro aqui. No jogo contra o Equador, você vê que é um mapa até mais preenchido, né? Numa região, um mapa parecido com o mapa de Flamengo, por exemplo. Por quê? O Neymar não estava no jogo, né? E o Firmino era o cara que estava por trás ali e saía, gerava espaço para o Gabriel. Muitas vezes o Neymar ocupa isso aqui. Então, o Gabriel, às vezes, tem uma... Enfim, é uma adaptação, é uma questão de tempo. Se você for pegar o jogo contra a Colômbia, aí são jogos que o Neymar estava em campo, tá? Já é outra parada. Aqui contra a Colômbia, assim, jogou só 13 minutos, né? Um mapa bem pobre, né? Bem longe da área, praticamente nem pisou na área, uma atuação discretíssima. Contra o Peru, já 45 minutos jogado, já caindo mais pelo lado direito e tal, também muito pouco na área. Você vê que a faixa, um lugar onde ele fica muito no Flamengo, esse lugar está ocupado muitas vezes aqui, né? Pelo Neymar e tal, e por outras figuras. É outra dinâmica de time, é uma outra equipe, é uma outra mecânica. E aqui no jogo contra a Venezuela também, ó, você vê mais pisando mais na área e tal, fez o seu golzinho e tudo, jogou, entrou num outro momento de jogo, né? E teve uma atuação que, enfim, teve os seus duelos lá, acertou 67% dos passes, hoje até acertou ó, 94% dos passes, mas tocou só 22 vezes na bola. Se a gente for comparar os outros jogos, né, 5, 9, 6, foi o jogo que ele ainda mais fez contra o Equador, apesar de não ter feito nenhum gol e tal, e no final das contas ter sido taxado como uma atuação ruim, perdeu uma grande chance, mas não acho que tenha sido para tudo isso, né? Acho que o sarrafo, a tolerância com o Gabriel, ela é menor do que com outros jogadores. E vale lembrar que às vezes essa avaliação clubista, por isso que quando o cara atua no Brasil, ele carrega muito de onde ele joga para a seleção. E aí complica, porque a gente lembra que em 2014 o Fred, que era disparado o melhor 9 que a gente tinha atuando no futebol brasileiro, incontestável com as artilharias, enfim. E tinha até uma história de seleção maior que a do Gabriel, já tinha jogado a Copa de 2006, tinha sido campeão da Copa das Confederações jogando muito. O cara foi taxado de cone na Copa do Mundo. O Fred, para você ver o nível do quanto as pessoas confundem a avaliação. E aí, no final das contas, ainda terminou o ano, aquele ano, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é uma decepção para aqueles que acham que todo jogador vai ter o mesmo nível de seleção e que acham que o jogar bem é fazer só 3, 4, 5 gols por jogo. É claro que se espera mais de um cara como o Gabriel por esse caráter decisivo, e acho que ele também se cobra mais. Mas daí a falar que é fraco, que não presta, que não é para seleção, que não serve, aí beira a loucura, né? Que também é o fato de não se inscrever aqui no canal, nem tocar na notificação, nem dar o like, nem o dislike, nem fazer o que tem que fazer, beleza?